Muito assunto para a gente tratar, então já vamos direto para a nossa conversa. Eu vou passar a palavra aqui aos meus convidados e nós vamos começar, obviamente, com a resposta de cada um à nossa pergunta tema, tá bom? Pastor Ezequiel, vou começar com o irmão, sobre quem o texto fala, no caso ali Apocalipse 6:9, e se é um texto que dá base realmente para essa possibilidade da vida após a morte ou de que as almas continuarão vivas, vamos dizer assim. Por favor. Perfeito. Quando a gente até vê a própria matéria de abertura, você percebe um pouco assim das polêmicas e das tensões que existem nesse assunto. Então ela diz assim, né, a matéria de abertura, que a gente vai discutir um pouco a vida após a morte e esta ideia do estado intermediário, porque a Bíblia diz que aos homens está dado morrer uma só vez e depois disso vem o juízo, citando Hebreus 9, verso 27. Mas se a alma é imortal, e o homem é uma alma imortal, aos homens não é dado morrer nenhuma vez. Não é verdade? Se a alma não morre, como que poderia ser dito que ao homem é dado morrer uma só vez se o homem é uma entidade que não morre? Esse primeiro aspecto já demonstra a incoerência da visão imortalista. E aqui o aspecto do que nós vamos dizer aqui não é ataque pessoal a quem crê de forma diferente, a minha visão, a visão adventista ou de outros grupos cristãos. Mas é só para já dar o tom da discordância, vamos dizer assim. Acima de tudo, o que acontece? Tanto Apocalipse 6, versos 9 a 11, não é uma prova de alma imaterial, imortal, etc., que o texto é simbólico, o texto não deve ser lido literalmente e, caso fosse lido literalmente, estaria em contradição absoluta com a palavra de Deus. Por exemplo, a Bíblia diz assim, os mortos nada sabem. Só que aí as almas debaixo do altar, elas sabem que Deus é soberano, elas sabem que Deus é justo e verdadeiro, elas sabem que o sangue delas ainda não foi vingado e precisa ser vingado, e elas clamam por isso. Se você literaliza o texto de Apocalipse 6, o texto lá de Eclesiastes capítulo 9, verso 5, diz que os mortos nada sabem, está errado. Outra coisa, a gente tem, por exemplo, o salmo bíblico que diz que os mortos não louvam ao Senhor, nem aqueles que descem à região do silêncio. Como que a Bíblia descreve a morte? Como silêncio. Como que pode ser silêncio se eles estão clamando, conversando, pedindo e falando? Você percebe literalmente que um desses textos tem que ser simbólico. E qual que é o texto mais apto a ser simbólico? É o texto do Apocalipse, que naturalmente o livro do Apocalipse é um livro muito difícil de ser interpretado, mas esse texto específico não é tão difícil assim, e a gente vai expor com mais tempo durante o debate. Sim, vamos falar mais desse texto, tentar aprofundar o máximo possível, além de, obviamente, assim como o pastor Ezequiel já fez, outros textos que vão aparecer também durante a nossa conversa. Pastor Elias, quero ouvir o irmão também, como é que o irmão responde a nossa pergunta tema, por favor. Eu penso que antes de discutirmos Apocalipse 6:9, é importante salientarmos a questão sobre a imortalidade da alma, se a alma é ou não imortal. Eu fiquei prestando atenção em alguns textos que o pastor Ezequiel citou, por exemplo, Eclesiastes capítulo 9, versículos, eles citam apenas os 5, né, e deixam de citar os 6, e também os Salmos, e também ele citou Hebreus capítulo 9, que aos homens está ordenado, acho que é 27, 9, 27, aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Quando nós abordamos a questão da morte nesses textos, tanto em Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6, Hebreus capítulo 9, versículo 28 e outras citações que aparecem nos livros dos Salmos, nós devemos analisar isso a partir da perspectiva de Salomão. Salomão está analisando a vida debaixo do sol. Então, outro detalhe importante, que quando a Bíblia fala de morte, nós precisamos analisar que tipo de morte? Nós temos a morte física, nós temos a morte espiritual e temos a morte eterna, que é a segunda morte. Quando a Bíblia fala sobre morte, neste caso, está falando sobre a morte, em primeiro lugar, a morte física. A alma morre no sentido não de deixar de existir, mas de se tornar totalmente fora da presença de Deus. Então, alguém que está banido da presença de Deus, mesmo estando vivo, é como se estivesse morto. Isso é um ponto bastante interessante. Agora, ali em Apocalipse capítulo 6, versículo 9, é um texto que pode ser usado para defender a imortalidade da alma, até porque nós temos ali almas. E o texto grego que aparece é o seguinte, é tas psirraston
sagmenos. Olha só. Tas, psichas, ton, sagmenos. Os dois primeiros pontos estão no acusativo. Só que o segundo, que é o tom sagmenos, está num genitivo. E essa ideia de genitivo, ela vai trazer a ideia de origem. Por exemplo, as almas dos. Não diz que são as almas, mas as almas dos que foram degolados. Porque esses sagmenos são os degolados, aqueles que tiveram uma morte violenta. Então, o que João estava contemplando não são seus corpos, mas contemplando as suas almas, que é bem da verdade. Nós temos pelo menos 3 lexicógrafos que descrevem a alma como parte imaterial e imortal. E é isso que João estava vendo ali no céu. Boa, depois a gente, e obviamente tem muito assunto, o pastor Ezequiel está só anotando ali, para depois fazer os comentários também, muito bacana. Ó, deixa eu ouvir a sua opinião. Entra lá no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só, e lá você vai encontrar não só as nossas enquetes, mas outras maneiras de interagir aqui com o Vejam Só. Só um lembretezinho para você rápido. Se você está assistindo agora o programa e entrar lá no Instagram, não vai ser essa enquete que estará disponível, tá bom? O Vejam Só é gravado. Então a gente precisa disponibilizar antes o material para você votar, participar, e aí a gente consegue colocar dentro do programa. Mas entrou lá agora, vota na que está disponível, tá certo? Espero a sua contribuição e participação. A pergunta que nós colocamos lá é a seguinte: as almas são relatadas aí no texto de Apocalipse 6:9, nossa matéria apresentou também, nossos convidados já falaram um pouquinho. Estão conscientes, aguardando o julgamento final? Você tem 2 opções, sim e não. Escolha uma das opções. Na postagem seguinte, você pode justificar o porquê que você escolheu uma ou outra. Durante o nosso debate, nós vamos tentar colocar esses comentários aqui também para os nossos convidados fazerem, né, algumas observações sobre a sua opinião. Tá certo? Pastor Ezequiel, o irmão estava anotando aí, eu nem vou fazer pergunta, vou deixar, acho que você já tem bastante assunto para falar aí, tá bom? Por favor, vamos lá, a palavra está com o irmão. Vamos lá. Bom, primeiro de tudo, é bem importante a gente deixar bastante claro que o Salomão, em Eclesiastes ou em outros pontos da Bíblia, não fala de uma perspectiva unicamente da vida na Terra. Verso 10 do capítulo 6 de Eclesiastes: no além para onde tu vais, não há obra, nem conhecimento, nem sabedoria alguma, né? A ideia não é assim, aqui debaixo do céu, debaixo do sol, a parte material não sabe nada, mas lá no céu, não sei aonde, tem uma parte imaterial que sabe muita coisa, e que bate papo, e que clama, e que ora, e que conversa. Até porque não é só Salomão que diz isso, né? A Bíblia é repleta de aspectos desse mesmo tipo. Veja, por exemplo, Jacó em Números 23, verso 10. Que eu morra a morte dos justos e o meu fim seja como o dele. Aí você lê em português, você diz assim, isso aí não está falando nada sobre alma. O pastor Elias Soares, que é um melhor estudante de grego do que eu, vamos dizer assim, né, para dar a deferência ao irmão que gosta do assunto, como é que diz o texto grego da Septuaginta lá de Números 23? Que a minha alma morra a morte dos justos. Como que a perspectiva bíblica pode ser de que a alma não morre se o próprio autor aqui diz que a minha alma morra, querendo dizer que a minha pessoa morra? E, aliás, o pastor Elias gosta muito de dizer que, por exemplo, lá em Ezequiel 18, a alma que pecar essa morrerá, quer dizer pessoa, né? E ali, por que ele não usa a mesma tradução para lá em Apocalipse capítulo 6? E vi as pessoas, os decapitados, etc, 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 e tudo mais. Porque funciona perfeitamente. E o genitivo não tem a noção ali no aspecto de posse. É como eu falo assim, a pessoa do Elias Soares está anotando os argumentos do Ezequiel Gomes. Não quer dizer que o Elias possui essa pessoa, mas que está falando da pessoa dele. Esse é um aspecto importante. Outra coisa. Muitos lexicógrafos dizem que a alma tem uma parte imaterial, etc. Ok, lexicógrafos dizem, mas a Bíblia não diz. Certo? O que acontece? Existe uma interpretação baseada na filosofia grega que muitas vezes coloca a alma como essa entidade material. E aí eu vou ler, para terminar o meu comentário, um pequeno trecho aqui, e você vai me dizer se foi um adventista que escreveu ou não. Segundo a Bíblia, o ser humano é uma unidade.
É verdade que há menção de elementos que entram nessa constituição, mas não ao ser humano como ter 2 ou 3 naturezas diferentes que podem subsistir separadamente. O conceito de um paralelismo entre 2 ou 3 elementos constitutivos é oriundo da filosofia grega, sendo, portanto, estranho ao pensamento bíblico. Você acha que isso aqui é um pensamento adventista? Não sabe, né? Esse aqui é o trabalho do Fernando Albano, cujo título é Dualismo, Corpo e Alma na Teologia Pentecostal. Mesmo pentecostais que estão estudando a Bíblia estão percebendo que esse argumento de que a alma é imaterial e, portanto, ela sobrevive à alma vem do dualismo grego e não da palavra de Deus. Aliás, eu desafio o pastor Elias a mostrar um texto na Bíblia onde se diga que a alma é uma entidade imaterial. Porque se não existir esse texto, a base fundamental dessa convicção é extra-bíblica. Lembra quando se fala mal da vovó White, ou Elias Soares? Que os adventistas são isso e aquilo porque eles creem em coisas fora da Bíblia. Porque Ellen White falou uma coisa que não está escrita na Bíblia, você não pode acreditar nisso, acredite na Bíblia. Então agora, Elias, mostre para as pessoas onde a Bíblia diz que a alma é uma entidade imaterial e se você mostrar, até eu me converto à sua doutrina. O Elias vai ter a oportunidade de responder tudo isso na sequência. Eu queria só que o irmão, rapidamente, falasse um pouquinho sobre a questão das divisões que o Elias fez de mortes. Perfeito. Morte espiritual. Como é que o irmão vê essa Perfeito. questão? Sim, é importante definir didaticamente esses aspectos de morte, é verdade. Só que morte não pode não ser morte. Esse é um ponto importante. Por exemplo, vamos dizer o seguinte, existe uma morte espiritual, então isso quer dizer que o ser humano não morre. Aí, nesse caso, você entra em contradição com o próprio conceito de morte. A morte espiritual, ela é um conceito relativo que usa elementos da morte física para chamar a atenção para uma condição de pecado. Então, por exemplo, o que acontece com a pessoa quando ela morre? Ela fica inativa, inconsciente, ela não pode fazer nada e etc. Então, o ser humano pecador, ele está morto para Deus. Ele não pode fazer o bem, ele não pode ser salvo, ele não pode fazer as coisas, por isso Deus tem que dar vida para ele. Então, nesse aspecto, há uma analogia entre a morte física e a morte espiritual. Mas você não pode dizer, porque há uma morte espiritual, não, então quando a Bíblia fala de morte, a morte não é verdadeira, ou ela é só referente ao corpo e não à alma, que aí o salário do pecado deixa de ser a morte, que aí o ser humano é um pecador ou não é? Se o ser humano for um pecador na sua alma, ele tem que morrer, porque a alma que pecar, essa morrerá. Aí se ele não for, como é que essa alma vai sofrer eternamente no inferno se ela não tem pecado? Porque o salário do pecado é a morte, não a tortura eterna. Mas aí tem bastante coisa para o Elias comentar aí. Muito mesmo. Elias, a palavra está com o irmão aí. Tem muito desafio. E deixa eu só dar uma pincelada aqui, que eu vou ter que pagar um café pro Ronaldo, porque eu falei que o Elias é ser o primeiro a citar Ellen White. E foi o Ezequiel que fez. Já me adiantei, né? Já me adiantei. Eu perdi o café, depois vou acertar as contas com o Ronaldo lá. Vamos lá, Elias, por favor, a palavra está com o irmão. É interessante, né? Porque o comum seria eu citar a vovó White, né? Eu tinha certeza disso. Falei pro Ronaldo, falei, vai ser na primeira fala. O Ezequiel atropelou. E ele não só cita a vovó White, como da outra vez que nós estivemos debatendo aqui, lá nos bastidores, ele fez uma revelação que eu não sabia. Segundo ele mesmo. Ela levou uma pedrada na cabeça e depois dessa pedrada ela ficou meio pirada e começou a escrever. Ele me disse lá no estúdio. Olha só. Esse é um fato clássico da história de Não, mas é impressionante. Um próprio adventista depondo contra a profetisa do movimento. Essa porque informação... diz que ela é maluca. Não, ele depondo contra a profetisa inspirada. Mas já que ele começou, né? Vamos pro texto. Vamos agora para o texto. No além para onde tu vais. É importante ele interpretar o que é esse além. Porque pelo que ele está dizendo, esse além é no céu. Se é no céu, então o que ele está dizendo é o seguinte: no além para onde tu vais. Tu quem? O ímpio ou o salvo? Será que vão os dois? Então ele está colocando os dois lá no além. Além, até onde eu sei, é a sepultura. É a isso que Salomão está analisando, porque até o capítulo 8, até o capítulo 9, ele está analisando a vida a partir de uma perspectiva debaixo do sol. Tanto é verdade que no versículo 6 ele diz o seguinte, que nós não teremos recompensa. Ora, não teremos recompensa? Será que no além ninguém vai ter recompensa? O salvo não tem recompensa? O ímpio também não tem recompensa? Ele tem recompensa para a perdição. Então ele precisa interpretar melhor o que é esse além, definir para as pessoas, porque jogar assim, sem dar a interpretação, fica meio estranho, né? Aí ele diz o seguinte, que Jacó disse que a minha alma morra. A minha alma morra. Como é que ele vai dizer que a minha alma morra? Como é que a alma pode morrer se ela não é imortal? Ali é uma figura de linguagem, ele está falando da morte dele mesmo, né?
da morte dele, e não da parte material que sobrevive à morte do corpo. Quarto ponto, porque eu não uso a mesma interpretação de Ezequiel 18:4 para Apocalipse 6, versículo 9. Primeiro que ele insiste nessa questão de que Ezequiel capítulo 18, versículo 4 está falando da parte material. É muito importante nós analisarmos a palavra alma, porque ela tem um contexto diferente no Antigo do Novo Testamento. Como nós já dissemos no outro debate que estivemos aqui, existem palavras que têm um campo semântico muito amplo. A palavra alma é uma destas. No hebraico você tem, por exemplo, a palavra psirê, ou melhor, é nefesh. E nefesh, no Antigo Testamento, não tem o mesmo sentido do Novo Testamento. Porque nós temos aquilo que nós chamamos de revelação progressiva. Doutrinas que no Antigo Testamento não estavam claras, não estavam evidentes, elas são elucidadas no Novo Testamento. Portanto, ali no capítulo 18 de Ezequiel, versículo de número 4, a morte ali, na verdade, por exemplo, a alma que pecar, esta morrerá, você não deve entender como sendo uma morte no sentido literal, mas a pessoa que pecar, esta será punida, que nós temos que analisar o texto à luz do contexto, porque o que é que estava acontecendo? Os filhos estavam dizendo o seguinte: os pais comeram uvas verdes, mas é o dente dos filhos que se embotaram. Em outras palavras, os nossos pais pecaram e nós estamos recebendo a consequência. Porque temos que analisar o livro de Ezequiel à luz do seu contexto. E qual é o contexto do livro de Ezequiel? Ezequiel é um profeta pré-exílico do exílio e do exílio. Então ele está analisando tudo aquilo dentro do exílio, que o povo está sendo disciplinado, punido por Deus. Falou, olha, por que foram nossos pais que pecaram e nós é que estamos aqui? Então, disse o Senhor, nunca mais ouvireis este provérbio em Israel. Mas a alma que pecar, ou seja, a pessoa que errar, esta será punida. Ali não tem nada a ver com a parte imaterial. Agora, por que eu não uso o mesmo termo? Porque ali em Apocalipse, capítulo 6, versículos 9 a 11, está falando da parte imaterial. E quando ele quer, por exemplo, onde diz lá no texto bíblico que a alma não morre ou que a alma é imortal, nós temos que analisar. Imaterial. Nós temos que analisar isso a partir da perspectiva dos lexicógrafos, porque são eles que darão a definição para as palavras. A Bíblia não está interessada em etimologias de palavra. A etimologia, ela é absorvida pelos léxicos, pelos dicionários. Portanto, nós temos pelo menos 3 lexicógrafos dicionaristas que descrevem psirê como parte material e imortal, e eu posso citá-los. O primeiro que eu quero citar é o Vine. O segundo, Edward Robson, que tem uma parceria, por exemplo, com um grande linguista do hebraico, eu não me lembro o nome agora dele, mas ele tem uma gramática muito especial, um alemão. E o terceiro que eu gostaria de citar é o Strong. Então você tem 3, cuja definição da palavra psirê, é parte imaterial que sobrevive à morte do corpo. Aí quando ele cita, por exemplo, um autor assembleiano, meu amigo, cada um está livre para dizer o que quiser. O fato dele ser da Assembleia não significa que todos são uniformemente na sua interpretação. Eu discordo de muita coisa de intérpretes da Assembleia de Deus. Não significa que eu tenho que ser uma unanimidade. Eu até admiro, porque o que ele está usando é o que a gente chama de falácia do argumento do apelo à autoridade. Apelando a uma autoridade, que ele acha que é uma autoridade, para tentar definir questões antropológicas como essa que nós estamos trabalhando. E uma das provas que a alma é imortal, eu quero deixar para o pastor Ezequiel. Está em Lucas capítulo 23, versículo de número 43. Olha o que aquele ex-ladrão, que a tradição chama ele de Dimas, disse. Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, quando entrares no teu reino. Qual foi a resposta do Senhor Jesus? Na verdade, eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Olha só, na verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Bom, nós sabemos que aquele ex-ladrão, ele morreu naquele dia e o seu corpo foi sepultado, porque não poderia ficar no sábado aquele corpo em exposição. Se Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso,
O que é que ele levou? O corpo não poderia ser, porque Jesus não poderia glorificar aquele corpo e levá-lo ao mesmo dia para o céu. Então, o que que ele tinha que levar? Levar a sua alma que é imortal. Não há outra escapatória. E aí está uma das provas concludentes da imortalidade da alma. O Ezequiel vai comentar rapidinho, Elias, por favor. Sim. O Ezequiel falou bem, inclusive quando ele citou o autor assembleano, do dualismo. Uhum. Eu queria que o irmão falasse um pouquinho sobre essa questão dessa influência, se existe, do pensamento grego na leitura do texto, por favor. Então, esse é um argumento muito antigo usado pelos amigos adventistas do sétimo dia, e não somente esse, né? Até um que ele usou da outra vez, né, com muita euforia, isso é uma doutrina diabólica, né? E que aí ficou claro a nossa diferença, né? A pessoa, quando ela falta argumento, ela parte para agressão, né? Chamando de diabólico, e ele feriu não somente a mim, mas toda a comunidade evangélica do modo geral, dizendo que os evangélicos acreditam numa doutrina diabólica. Aí é curioso que naquela vez ele disse o seguinte: eu não digo que é platônica, só que agora já disse que é platônica. Você vê, parece que ele mudou de ideia. Ele disse, a primeira vez é diabólica e não era platônica. Agora ele não disse diabólica, mas disse que é platônica. Talvez ele concorde com as duas coisas, mas ele camufla um pouquinho, né, o tema. É importante analisarmos a questão sobre a origem da alma. Existem 3 teorias para a origem da alma. Nós temos o traducianismo, temos o criacionismo e temos o pré-existencialismo. A doutrina platônica, ela é pré-existencialista, só que ela transcende, eis aí um grande problema para os mortalistas quando eles tentam associar a visão imortalista do cristianismo ortodoxo com a visão imortalista de Platão. Platão, ele não acreditava numa alma que se originou em Deus. Ele acreditava numa alma incriada, portanto, uma alma eterna. Então, é diferente, porque nós, por exemplo, eu, principalmente, defendo a visão traducianista, que a maioria defende essa ideia de que a origem da alma está em Deus. É Deus que... a origem da alma está em Deus no momento da concepção, que Deus deu esse poder para os pais. Eu não tenho uma visão criacionista que Deus cria uma alma nova e coloca no ser humano. Certo. Mas que essa alma, pela autoridade que Deus deu aos pais, quando essa criança nasce, pelo poder de Deus. Então, o que ocorre? Nós desvinculamos totalmente esse dualismo platônico, porque não acreditamos na imortalidade da alma como acredita Platão. Nós acreditamos numa imortalidade da alma que foi concedida por Deus. Geralmente eles pinçam 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16, que só ele é imortal. Só ele é imortal em que sentido? Só ele tem em si a imortalidade, ele não herdou de ninguém. A nossa imortalidade é uma imortalidade concedida. E por isso nós somos imortais numa concessão divina. A imortalidade em Platão é autônoma, não tem origem em Deus. Então está totalmente desassociado. Esse argumento ele está totalmente fora de combate. Boa. Vamos lá, Ezequiel, por favor, a palavra está com o irmão. Bom, uma das primeiras coisas que o Elias coloca é que há uma mudança de tom entre o que está escrito no Antigo Testamento para o que está escrito no Novo Testamento. Primeiro que se isso fosse verdade, a palavra de Deus internamente já seria contraditória e você só poderia acreditar em metade dela e não em toda. Mas isso também nem é verdade quando você lê basicamente alguns textos do Novo Testamento, vou citar apenas alguns. Tiago 5, verso 20. Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Como é que você salva a morte de alguém da alma se a alma está imune à morte? É absolutamente ilógico. O contexto é absolutamente claro do Novo Testamento. Outro texto importante aqui, ó, Filipenses 2, verso 30. Por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria alma para suprir a vossa carência de socorro para comigo. A palavra ali, alma psirrê. Ou seja, o colaborador de Paulo, que foi visitá-lo na prisão, ficou doente no meio do caminho, quase morreu para levar o dinheiro da igreja de Filipos para Paulo. E como que Paulo descreve a situação? Ele chegou às portas da morte disposto a dar a própria alma. Ou seja, disposto a morrer. Se a alma não morre, obviamente que não seria muito adequada essa expressão. Outro texto interessante aqui, ó, Romanos 11, verso 3, quando Paulo cita a experiência de Elias.
Aí ele cita lá o texto de Elias, dizendo assim, Senhor, Elias falando, né? Mataram os teus profetas e só fiquei eu. E eles procuram tirar minha vida. A palavra vida aqui é alma. Procuram tirar minha alma, procuram me matar. Se a alma estivesse impossível de morrer, todos esses textos estariam equivocados. Agora, uma coisa importante para o telespectador entender. Não, uma das maiores provas da imortalidade da alma é o ladrão da cruz. A alma sequer aparece no texto. Jesus em nenhum momento diz assim, você virá na forma de uma alma imaterial imortal comigo neste dia. Até porque existe aquela velha, né, questão, que não é uma questão adventista, é uma questão da própria interpretação do texto, de que ali o aspecto não é que a pessoa estaria naquele dia no paraíso, mas Jesus garantia hoje, naquele dia, que ele estaria futuramente no paraíso. Inclusive, essa é a leitura, né, da vírgula ali no manuscrito bíblico mais antigo, no Códice Sinaítico. Tá? Uma outra coisa importante é assim, quando Elias Soares fala da origem da alma, e das perspectivas supostamente diferentes entre os platônicos e os imortalistas cristãos. Primeiro de tudo, que a Bíblia não coloca em nenhum momento esta ideia de que Deus deu autoridade ao homem de dar alma imortal aos outros homens, que seria no caso da geração dos filhos, né? Essa é uma inferência, essa é uma interpretação que vai negar o próprio texto que ele mesmo citou de 1 Timóteo capítulo 6. Deus é o único que possui a imortalidade. E vamos pensar o seguinte, que Deus concedesse essa imortalidade, ou seja, se não fosse uma imortalidade inata, acho que eu bati aqui, desculpa aí, eu acho que não é uma imortalidade inata, tá? Mas é uma imortalidade concedida. Mesmo que assim fosse, Deus não seria o único imortal. Porque a partir do momento que Deus concedeu a imortalidade, qualquer outro a quem Deus concedeu essa imortalidade já seria imortal. Então, quando se coloca que Deus é o único imortal, sim, se coloca ele numa categoria diferente de todos os demais, ou seja, nenhuma criatura pode ter imortalidade em si mesmo, que inclusive é um pouco do que a gente estava falando no outro debate, sobre a questão do ser diabólico da doutrina da imortalidade da alma. E eu termino com isso. Em nenhum momento o meu objetivo naquele debate, ou neste ou em qualquer outro, é atacar o Elias, ou as pessoas que creem, e etc. e tal. É verdade que eu creio sim que a doutrina da imortalidade da alma é diabólica, certo? Assim como muitos cristãos acreditam que doutrinas adventistas são diabólicas. E não há problema em a gente admitir este embate. É ruim a gente tratar as coisas nesses termos? É ruim. Mas no final das contas, é assim que funciona a vida. Alguém está certo e alguém está errado. E quem está errado não está do lado da mentira. Vamos pensar na hipótese de que os adventistas estão errados nesse aspecto do sono da alma, que inclusive é colocado textualmente no texto de Apocalipse 6, e nós vamos ler isso ainda até o final do debate. Seja como for, vamos pensar que nós estivéssemos errados quanto a isso. E eu estou aqui pregando que a alma dorme, que ela morre, e que não sei o que. E eu tô, não é uma coisa diabólica? É. Só que o oposto também é verdade, Elias. E esse é um ponto importante. Então o ponto aqui não é esconder nada de ninguém. E quem colocou a origem da doutrina aqui platônica e dualista em relação a esse aspecto foi o autor assembleiano, não fui eu. Tá? Eu creio sim que a doutrina é de origem diabólica, ela tem essa expressão filosófica na filosofia greco-romana, depois ela se manifesta no espiritismo, de Allan Kardec e tudo mais, que também tem essas visões de alma imaterial, imortal e tudo mais, e no fim das contas não tem muito o que fazer. O nosso aspecto principal é que se a alma for imortal, o salário do pecado não é a morte. Sequer Jesus morreu, e aliás, morreu por alguém que nem ia morrer, que seriam os pecadores, por exemplo. Vamos pensar que a alma seja imortal. Jesus, como alma imortal, sequer morreu. Você já quebrou o fundamento do evangelho. O evangelho é, Jesus morreu por você. Agora, na alma imortal, ninguém morre. Outra coisa, Jesus morreu por você porque você é um pecador, e porque você é um pecador, você está condenado à morte. Mas se a sua alma é mortal, os seus pecados não vão conduzir você à morte, porque você é imortal aí nessa sua alma. Então, você quebra o fundamento do evangelho. E, por fim, 1 Coríntios capítulo 15 diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Como que isso seria verdade se no momento que eu, entre aspas, morro, eu não morro? O último inimigo seria a morte? Não, a morte sequer seria um inimigo existente na doutrina da imortalidade da alma. No texto de Lucas, então, a leitura do irmão é que o hoje... Jesus está garantindo hoje que ele estará no paraíso no futuro. Tá. Para encerrar bem rapidinho também, o Elias mencionou a questão do além, da leitura lá de Salomão. Perfeito. Por favor. Perfeito. A ideia ali é o quê? Salomão está colocando exatamente o que vai acontecer quando a pessoa morrer.
Eu concordo com o pastor Elias. Ali é o quê? O que vai acontecer com a pessoa quando ela estiver morta, sepultada? Tá. É o quê? Ela não fala nada, ela não pensa nada, ela não faz nada, diferente se o texto de Apocalipse 6 fosse literal. Que aí o morto, no além, ele estaria fazendo obras, fazendo um plano. Ô Senhor, o Senhor, por favor, vingue esse pessoal aí. E Deus respondendo, você estaria aí confabulando dentro de um plano, e o texto de Salomão impede que isso seja literal. Oh, bem-vindo ao imortalismo. Bem-vindo ao imortalismo. Ele acaba de fazer uma pregação imortalista. Porque eu pensei que ele ia dizer que o além é o céu. Essas almas, olha a diferença. Elas não estão aqui na terra. João tem uma visão do céu. E se o além é a terra, então o que está O ali além na é o sepultura... tempo depois da morte. Não é, mas ninguém tem está que ter falando algum entre lugar. céu e terra. Não, É o tem que ter depois algum de lugar. morrer. Depois Não, de morrer não tem o que Olha, fazer. você viu que delicadeza É dele, lindo. né? Eu fiz quantas interferências mesmo? No seu Não fez nenhuma, Elis. Você citou diretamente. Mas olha Não, só, mas você vamos teria lá. depois a sua oportunidade, Vai né? voltar, a palavra vai voltar. Mas vai lá, olha, Elis, por favor. bem-vindo ao imortalismo, porque se o além é a sepultura, porque ele diz que o corpo será enterrado, então ele está dando causa para que realmente, quando a pessoa morre, morre o corpo e não a alma. Porque o que João está vendo, ele não está vendo um corpo sepultado no Kever e nem no Minemeion. Ele está vendo no Uranos, ele está vendo lá no céu. Essa alma está no céu e não aqui. E eu continuo dizendo que o que Salomão está batendo é sobre a vida aquém do sol e não além do sol. E esse além dele foi mal interpretado. Mas vamos lá, para Lucas capítulo 23, versículo 43, provando que realmente há imortalidade da alma. Apesar de não estar escrita a palavra alma, eu também não vejo a necessidade, porque analisa bem. Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Hoje, quando Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso, olha só o verbo. Ele está usando um verbo no futuro. Quando você acaba de pronunciar um verbo, ele já ficou no passado e você já está no futuro. Portanto, a partir do momento que Jesus disse, 1 minuto depois, meia hora depois, 1 hora depois, já é futuro. Então, o estarás comigo no paraíso não significa necessariamente que é na eternidade, daqui 1000 anos, daqui 2000 anos, daqui 3000 anos. Hoje é hoje. Portanto, veja só, o ladrão da cruz, Jesus morreu às 15 horas. Fisicamente ele morreu, como já estava previsto que ele morreria, morreu às 15 horas. Aquele ladrão da cruz, ele não poderia ficar na cruz até depois das 18 horas, ou seja, havia 3 horas no espaço de tempo para que ele fosse morto e sepultado. O que é que eles faziam para poder apressar a morte do condenado? Quebrava, né? Justamente, era chamado crurifrágio. Porque uma pessoa naquela condição, ela podia ficar de 3 a 9 dias vivo. Então, quando se queria apressar a morte de um condenado à cruz, eles usavam um bastão, quebrava a perna do condenado e essa prática chamava-se crurifrágio, que significa a quem se quebram as pernas. Alguns tentam dizer, não, aquilo ali foi para... Até adventista falou assim, aquilo ali, eles não quebraram para sepultá-lo, mas quebraram para ele não fugir. Só que aí eles têm a própria profetisa dele, a quem ele chama de meio maluca e chama de vovó White, ele que deu o nome, né? Ela diz no seu livro Desejado de Todas as Nações, sabe o quê? Que aquela prática, foi feita para apressar a morte dos condenados. E como se isso não bastasse, o Dr. Rodrigo Silva, que é um arqueólogo, também no seu vídeo, ele fala a mesma coisa, dizendo que a quebradura das pernas era para apressar a morte dos condenados. Fora isso, nós temos outros arqueólogos, Werner Keller, temos o que eles gostam de citar, Champlin também fazendo essa citação, e muitos outros arqueólogos. Então, quando se quebrava as pernas, a pessoa durava de 12 a no máximo 1 hora para morrer. Quando chegaram, quebraram a perna daquele condenado e ele morreu naquele mesmo dia, porque ele não podia ficar vivo na cruz depois das 18 horas. E foi nesse espaço de tempo que o Senhor Jesus Cristo o levou. A primeira coisa que nós devemos analisar é o seguinte, quem é que pode salvar? Eu até pergunto para o pastor Ezequiel, quem pode salvar, pastor Ezequiel? Quem tem poder e autoridade para salvar? O Salvador. O Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Claro. A minha pergunta é, o Salvador morre? Deus, o Salvador, morre? Morreu. Não, o Deus, o Salvador... Então o senhor acredita que Jesus morreu corpo
alma, espírito e a sua divindade também morreu? Jesus morreu. Como um todo, Se ele é a Deus e divindade. homem, ele morreu como Deus e homem. Como é que Deus pode morrer? Aí ele depõe contra o próprio texto que ele apresentou. Então como é que você depõe que olha só. Deus... Se Não, Deus olha não só. pode morrer, Jesus não é Deus? Não, mas espera um pouquinho. Ué. Se ele é imortal, ele é eterno, como é que ele pode morrer? Olha só. Olha a doutrina que ele está apresentando, a morte de Deus. E veja que a ressurreição partiu de 3 perspectivas. A ressurreição foi realizada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus disse, olha, derribai este templo e em 3 dias eu o reedificarei. Agora, como é que ele poderia cumprir essa palavra se ele estava morto? Alguém teria que ressuscitá-lo, mas ele mesmo disse que iria se ressuscitar várias vezes. Então, Deus, a divindade, não pode morrer. E o que ele está acabando de pregar é uma heresia gritante da morte de Deus, depondo contra um texto que ele mesmo usa para combater o imortalismo, porque o Senhor Jesus, ali por exemplo, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16, diz que Deus, que é a divindade, é imortal. Então não pode morrer. Então, é mais uma heresia que precisa ser refutada. Agora eu tenho que chamar o irmão de herege, infelizmente, tá bom? Agora, olha só. Vamos agora para outros textos que ele está apresentando aqui. Deus não deu autoridade ao homem. O que Deus disse lá no Jardim do Éden? Capítulo 1, versículo 28. Primeiro ele diz, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. E fez Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou. E disse Deus, frutificai-vos e enchei a terra. Deus está dando esta autoridade para o homem criar um ser semelhante a ele, igual a ele. Deus não cria uma alma nova, nem os adventistas acreditam nisso que ele está falando. Que Deus, no momento da concepção, cria uma alma nova e coloca dentro do ser humano. Se Deus cria uma alma nova, nós temos um pelagianismo gritante, que ele é contra o pelagianismo e contra o semipelagianismo, porque essa era justamente a visão de Pelágio. Pelágio partia de uma perspectiva antropológica de que as almas eram criadas por Deus no momento da concepção. Se ela é criada por Deus, e a Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação, essa alma é pura. Essa alma não é pecadora. Logo, essa alma que é criada nova, ela não sofre os efeitos do pecado. E é por isso que Pelágio não acreditava que o homem tinha pecado, herdou o pecado de Adão, mas ele aprendia a pecar. Ele está acabando de fazer uma nova heresia, pregando o pelagianismo contra o arminianismo que ele defende. O arminianismo wesleyano. Bom, vamos lá para mais um texto. Deus deixa de ser imortal por conceder a imortalidade? Ora, Deus dá poder para o homem. Eis que vos dou poder. E por isso ele deixa de ser todo-poderoso? Não. A imortalidade em Deus, ela é essencial. Ele não herdou de ninguém. Isso faz parte do atributo da sua natureza. Amor, por exemplo. Deus é amor, mas ele dá amor para as pessoas. Deus é gracioso, ele concede graça para as pessoas. E nada disso depõe contra os atributos de Deus. Portanto, mais uma falácia do nosso amigo Ezequiel Gomes. E para finalizar, por favor, ele diz aqui o seguinte, que essa doutrina, ela é diabólica. Isso aí não me estranha. O Senhor Jesus foi chamado de endemoniado. Ele era endemoniado? Então, o fato dele dizer que essa doutrina é diabólica não faz dessa doutrina diabólica. Isso só depõe contra ele, mostrando a sua indelicadeza, o quanto no seu argumento está sendo descortês. Porque Jesus também foi chamado de bebedor, comelão, amigo de pecadores, endemoniado. Não dizemos que tu tens demônio. Paulo foi chamado de uma peste, mas nem por isso eles eram tudo isso. Então, estas suas ofensas ao cristianismo ortodoxo e à palavra de Deus não nos ofende, e aqui está provado de forma cabal que Jesus levou o ex-ladrão da cruz naquele mesmo dia ao paraíso, porque Jesus é o Deus Salvador, quem prometeu foi o Deus Salvador. O corpo de Jesus morreu, mas a sua divindade não morreu. O que impediria ele de levá-lo naquele mesmo dia? E o futuro está, que Jesus prometeu. Levou na mesma hora? Não, mas levou no mesmo dia, porque horas depois o ladrão morreu e Jesus o levou para o paraíso. Essa também é a nossa esperança. Se o Senhor não espera isso, infelizmente, né, nem Deus pode te ajudar, porque é o livre-arbítrio que o Senhor acaba de depor contra ele agora mesmo. Eu tentei anotar, mas agora já me perdi já aqui, né, nas anotações. Vamos lá, Ezequiel. Fica tranquilo que eu anotei. Bom, então vamos lá. Bom, existem alguns aspectos bastante importantes.
para a gente lidar aqui. Primeiro de tudo, eu rechaço todas as afirmações do Elias em relação a ter provado a imortalidade da alma, ou refutado qualquer visão particular minha ou adventista, conquanto reservo o respeito ao Elias de crer desta forma, tá? Como expliquei, inclusive, no comentário, a identificação de que alguém está errado ou certo nessa discussão indica que alguém está ao lado da mentira e alguém está ao lado da verdade, e é fato que as duas posições não podem ser verdades ao mesmo tempo. Então, a implicação é absolutamente lógica e não descortês de que, em algum momento, alguns dos dois lados está militando ao lado do inimigo. Todavia, também é verdade que Jesus morreu e carregou os pecados das pessoas. Então, vamos pensar que estejamos sendo descorteses ou ruins uns com os outros. Num contexto do arrependimento, da confissão dos nossos pecados, nós temos o perdão porque Jesus morreu, não porque Jesus não morreu. E o aspecto de se Jesus morreu ou não como Deus é um aspecto bastante polêmico e complexo, e eu não defendi em nenhum momento algo do tipo assim: não, eu tenho uma visão aqui de que a alma é isso e aquilo. O Elias colocou um monte de coisas na minha boca aqui na sua fala que eu não falei. O que é importante dizer é o seguinte: quando Jesus morre, nós temos que dizer que ele, Jesus, morreu. Porque, de outra forma, você tem esse problema grave aí. O aspecto divino da natureza de Cristo, de fato, ele é uma polêmica se esse aspecto morreu ou não, tá? E de fato, essa é uma polêmica, inclusive, relativamente insolúvel. Do lado de quem crê que Deus morreu, a ideia é que a mera morte de um ser humano não teria a eficiência que o sacrifício de Cristo tem. Por exemplo, e pegue um outro homem que não seja Cristo, e sacrifique-o numa cruz em prol de toda a humanidade. Haverá redenção e salvação em função disso? Obviamente não. Porque este ser humano não tem a capacidade de redimir a humanidade, não é o Salvador. Quem era o Salvador? Era esse Deus homem. Esse Deus homem morreu. Todavia, eu concedo ao pastor Elias a lógica de que, de fato, a Bíblia apresenta a ideia de que Deus é incapaz de morrer e imortal, e nesse aspecto há sim um espaço para que o aspecto divino de Cristo possa ter permanecido vivo, enquanto ele, como homem, morto. Todavia, é importante deixar muito claro que os seres humanos não têm uma natureza idêntica à de Cristo para passar pela mesma experiência. Vamos pensar na seguinte ideia: Jesus é Deus e homem, ele morre como homem e não como Deus, porque Deus não pode morrer. Então essa divindade seria essa alma que sobrevive, que ressuscita a si mesma e etc. Então o homem também tem algo desse tipo que sobrevive. Não, porque o homem não é Deus e homem como Jesus Cristo era. Nesse aspecto é importante separar a cristologia da antropologia, porque Jesus tem uma complexidade de natureza que o ser humano não tinha, então por isso a gente rechaça estas ideias. Agora, uma outra coisa importante, que ele fala assim, como se eu estivesse inferindo que eu sou pelagiano e que eu sou contra o pelagiano, uma confusão na cabeça do Elias. Todavia, o importante é deixar claro uma coisa bem essencial. Se o pastor Elias não é um pelagiano e não crê que a alma é pura, então ele já vai ter que decidir que a alma é pecadora. Como que pode uma alma pecadora não morrer se Jesus falou, se a palavra de Deus falou que o salário do pecado é a morte? Porque nesse aspecto, se a alma é pecadora, nós não somos pelagianos, nós cremos então na doutrina da depravação total. Beleza. Então o salário é a morte. Não pode não ser a morte. Se a alma é imortal, não tem morte. A gente chega a chegar ao absurdo de ter que dizer o óbvio. Então, o que acontece? Sim, eu não tenho a visão pelagiana, tenho a visão ortodoxa bíblica cristã de que os seres humanos são pecadores por essência, não há um aspecto da natureza humana intocado pelo pecado, por isso estamos sujeitos à morte. E o único que pode nos livrar da morte é Jesus Cristo, aquele que morreu por nós, não aquele que ficou metade vivo por aí, não. Antes do Elias comentar, a gente está, infelizmente, partindo para o final do bloco. Ezequiel, você citou a questão que no texto de Apocalipse aparece literalmente a questão do sono da alma, não é isso? Perfeito. Cita que depois daí o Elias já comenta também, porque senão depois não dá tempo, gente. Vamos lá. Apocalipse 6 é bem importante a gente prestar atenção na dinâmica do texto, que diz assim:
Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhe disseram que fizessem o quê? Que repousassem ainda por pouco tempo. Aqui é o mesmo verbo para falar do sono, do repouso do sono, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como eles foram. O importante de dizer é, toda essa linguagem de Apocalipse 6 é simbólica, é tirada do santuário. Então, por exemplo, onde é que era derramado sangue na base do altar? Era no santuário de Israel. Onde é que os sacerdotes eram vestidos de linho? Era no santuário de Israel. Por isso ali é uma visão simbólica do derramamento do sangue dos mártires que descansam, eles não estão em atividade, eles estão no repouso, demonstrando claramente a doutrina, inclusive do sono da alma, no próprio texto base do nosso debate de hoje. Boa, vamos lá, Elias. Eu acredito que essa vai ser a última intervenção nesse bloco. Depois, no próximo bloco, eles ainda vão ter a oportunidade de fazer algumas considerações finais. Por favor, Elias. É interessante os debates porque faz com que o herege ele se redima dos seus pecados. Porque tudo o que ele disse... que bom, que ótimo. Porque tudo o que ele disse que não disse, na verdade, ele disse. Caramba, isso... Só que a partir do momento que ele foi confrontado pela palavra de Deus, aí ele dá um passo atrás. Então, quando ele cita, por exemplo, como uma alma pecadora não morre. Como uma alma pecadora não morre? E quem disse que a alma não sofre um tipo de morte? Olha Efésios capítulo 2, versículo 1. O que diz em Efésios capítulo 2, versículo 1? Vamos ver? Efésios capítulo 2, versículo de número 1. Está dizendo aqui o seguinte, olha só. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados. A minha pergunta é, tinha alguém realmente morto? Que está falando pessoas vivas. Vocês estavam mortos. Paulo falando para os irmãos de Éfeso. Vocês estavam mortos. Mas mortos de que forma? Mortos fisicamente? Não, mortos espiritualmente. Então, a alma que pecar, ela recebe o pecado, é uma interpretação errônea. Quando é que a alma morre? Morre no sentido não de uma morte de deixar de existir. Ela morre no sentido de estar distante da presença de Deus. A pessoa que está distante da presença de Deus, ela está inútil. É como se estivesse morta, porque ela não tem contato com Deus. Ela não tem comunhão com Deus. Nesse caso, a alma está morta, mas ela continua viva, pecadora, porque senão esse texto aqui não faz o menor sentido. Agora, um outro ponto que eu gostaria de estar analisando é que Deus não pode morrer. E ele insiste ainda, porque ele deixou agora aqui uma confusão na mente do telespectador. Porque ao mesmo tempo que ele diz que é um texto complexo, é algo complexo, ele pisa em cima de algo que já foi defendido logo pelos pais da igreja, que é a união hipostática. Ele pisa em cima da união hipostática. As duas naturezas, elas não podem se desvincular, as duas naturezas. Agora, preste atenção. Se Jesus morreu totalmente corpo e alma, só ficou a divindade. Então a união hipostática foi-se embora e nós temos aí a perpetuação da heresia pelo pastor Ezequiel Gomes. Agora, segundo ponto. A divindade morreu. Como é que Cristo morreu como Deus e ainda assim ele se ressuscitou? Porque nós devemos analisar a divindade, porque parece-me que ele está pregando aqui um triteísmo, como se o Pai fosse um Deus, o Espírito Santo fosse outro Deus e Jesus fosse outro Deus. Porque morrendo o Deus Jesus, as outras duas pessoas que são divinas, particularmente, continuam vivas. Por exemplo, Jesus e Espírito Santo é um Deus, não é Deus, é um Deus. O Pai é um Deus e Jesus é outro Deus. É o triteísmo isso aí, não é trinitarianismo. O trinitarianismo, ele existe a partir do Shema Israel Yahvé Eloheinu, de Deuteronômio capítulo 6:4. Ouve Israel, o Senhor teu Deus é um só. No judaísmo, esse um só é absoluto, mas no cristianismo é um composto. Ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo compartilham da mesma divindade. Portanto, a divindade não pode morrer, porque se ela morrer,
todos estão mortos. Não tem como morrer parte da divindade. O Jesus Deus morreu, mas tem o Jesus Pai e tem o Jesus Filho, tem mais outros 2 deuses que não morrem. Isso é uma heresia gritante que deve ser combatida. Então perceba que a heresia ela é tão terrível que a pessoa tentando defender a sua heresia, ela cria uma outra heresia pior, que é a morte de Deus. Eu acho que talvez ele queira fazer relação ao communicatio idiomatum, né? Que é muito trabalhado nessa questão cristológica da natureza teantrópica de Cristo, mas parece que ele não foi muito feliz, que ele acaba declarando a morte de Deus e não soube explicar a questão do communicatio idiomatum, que mesmo assim eu refuto, que não tem base bíblica e nem tampouco a morte de Deus. E continua prevalecendo que ali, por exemplo, nós temos um genitivo, e eu quero até corrigir que nós esphagmenon, na verdade a palavra é ton esphagmenon, ou seja, as almas que foram degoladas, dos degolados. As almas é tas psichas esphagmenon, ou seja, as almas dos que foram degolados. Portanto, existe uma parte material e imortal que João não estava vendo aqui na terra, ele estava vendo lá no céu. Ora, lá na questão de sangue lá no céu, ele está vendo uma alma imortal, de acordo com o que descreve os melhores lexicógrafos e dicionaristas. Infelizmente, mais uma heresia, pelagianismo pregado, depois a morte de Deus pregada. O senhor não está evoluindo, meu querido, você está decaindo. Ganhava. Eu achei que ele veio com uma indireta pro meu lado, deixa ele. Vamos lá, meus irmãos, vou passar a palavra para ambos, vou coordenar aqui o tempo, mas os irmãos terão ali entre 5 e 6 minutos para fazer essas considerações finais. Ezequiel, eu vou começar com o irmão, por favor. Bom, primeiro de tudo, eu tomo para mim as palavras do pastor Elias. Nada do que se fala, que você é um herege, que você defendeu contra a Trindade, porque você falou a favor do pelagianismo, nada disso sendo verdade, não me atinge de forma nenhuma, e basta qualquer um ver o debate aí quantas vezes quiser, e assim ficará claro para qualquer um. Todavia, só um outro aspecto de resposta ao Elias antes das minhas considerações finais, é que Efésios 2, verso 1, não socorre a ideia da imortalidade da alma, tanto porque Colossenses 3:3 coloca a metáfora inversa. Em Efésios 2:1 é o ímpio que está morto sem Deus, e em Colossenses 3:3 é o cristão que está morto porque tem fé em Cristo. E obviamente que isso são símbolos da experiência tanto do ímpio em pecado, que está morto para Deus, e do cristão que está morto para o pecado e morto para Cristo. Então são símbolos e não são para ser tomados de forma literal como um escape, como se querendo dizer que então a alma não morre porque Efésios 2:1 usa uma metáfora de morte espiritual, né? Isso é uma forma muito irresponsável e isso sim herética de fazer teologia. Entretanto, as considerações finais, é importante dizer, o livro do Apocalipse é um dos mais difíceis de ser interpretados da Bíblia, todavia a passagem que estamos lendo não é das mais difíceis. Todo o pano de fundo do livro do Apocalipse é o que acontecia no santuário de Israel, que era inaugurado quando o pecador trazia o cordeiro para derramar o sangue para iniciar os rituais. E como que o livro do Apocalipse começa no capítulo 1, verso 5? Com o derramamento do sangue de Jesus Cristo. Depois você tinha no ritual do Santuário da Terra um monte de acontecimentos importantes que eram os sacrifícios, que eram sangue derramado, e que depois você tinha o dia da expiação como a culminação do que acontecia no santuário, que você vê lá em Apocalipse capítulo 11, verso 18, quando se abriu o santuário que havia no céu e foi vista a Arca da Aliança, que contém os 10 mandamentos que decretam o que é pecado e o que não é. E se você é um pecador, você é um mortal. Não existe pecador imortal. De outra forma, a palavra de Deus estaria errada. Depois, como que é o ritual do santuário? O bode Azazel, representante do diabo, é enviado para o deserto, ou seja, toda a experiência de Apocalipse 20, e depois você tem o quê? A purificação do santuário, onde o povo de Deus é declarado livre dos pecados. E aí acontece a cena de Apocalipse 21. Vi um novo céu e uma nova terra, e aí eis o tabernáculo de Deus com os homens. E o verso 4 é a destruição do imortalismo. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Ou seja, só quando a nova Jerusalém estiver colocada nesta terra, é que a morte não mais vai existir.
Até lá, a morte existe, não para o imortalista, porque o imortalista nega a existência da morte como um bom espírita, como um bom platônico, ainda que negue a afiliação, né? Se eu tenho harmonia com o antitrinitariano e com o pelagiano, o pastor Elias Soares tem harmonia com Allan Kardec e coisas desse tipo. Então, o que acontece? A palavra de Deus diz que é só na renovação da nova terra que não existirá mais morte. Até lá, a morte existe em função do pecado. E não há pecador imortal. O pastor Elias diz assim, não, a alma morre. Mas ela morre num sentido em que ela não morre. Faz algum sentido para você? Para mim, não. Porque isso depõe contra a palavra de Deus. E nesses aspectos, o ponto importante de dizer não é ofensa. Assim como entendo que o Elias Soares vai me chamar de herege, não está me ofendendo. E ele está correto caso ele esteja correto. E ele está errado caso ele esteja correto. E no final das contas, todos nós somos hereges à luz do conhecimento do outro, da interpretação do outro. Pode ser que muitos islâmicos nos considerem todos nós aqui hereges porque não cremos no islamismo. Todavia, quem vai nos julgar é a palavra de Deus, é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o objetivo, acima de tudo, na nossa pregação aqui, é esclarecer estas questões. O sangue clama na palavra de Deus, lá desde Abel, desde o livro de Hebreus, que coloca isso claramente, que o sangue de Abel fala coisas superiores, e coloca as almas debaixo do altar, nesse contexto onde era derramado sangue no santuário, onde eles clamam, e ainda se revela que elas estão repousando, revelando claramente uma natureza simbólica, como os demais selos. Nos demais selos, tem estrela que cai na terra, tem cavaleiro amarelo que a morte está seguindo ele, que são, obviamente, contextos simbólicos dentro dos selos do Apocalipse, que não devem ser tomados de forma literal. Então, para terminar, Elias, excelente debate, muito bom te rever, que você mantenha firme nas suas convicções e eu me mantenho firme nas minhas. Boa. Os contatos do pastor Ezequiel à sua disposição, fica aqui já meu agradecimento, viu, irmão? Obrigado pelo carinho, pela atenção com o Vejam Só. Elias, a palavra está com o irmão também, mais 5 minutos e meio aí para a gente encerrar. Tá bom, por favor. Talvez menos. Não vai. A escola que o pastor Ezequiel está apresentando aqui é diferente da do Adventismo. O Adventismo, ele tem uma escola historicista, mas ele apresentou a escola idealista de ver o Apocalipse, que coloca tudo como simbólico. Se tudo é simbólico, não haverá Nova Jerusalém, não vai ter milênio, o Cordeiro, nada disso existe no Apocalipse. Então, veja a contradição. A segunda contradição no argumento dele é que aquele altar não é altar do holocausto, é altar do incenso. Professor Ezequiel, vamos ver isso? Esse mesmo altar, ele é repetido em outro texto, que é Apocalipse capítulo 8, versículo 3. Então veio outro anjo com um incensário de ouro e ficou em pé junto ao altar. Esse altar é justamente o altar que recebia o incenso, e o incenso, ele simboliza a oração dos santos, o clamor dos santos. E o que aquelas almas estavam fazendo ali debaixo do altar? Estavam clamando, vindicando por justiça. Veja que, novamente, eu faço citação do texto grego. Tas psichas ton esphagmenon. Ali é um caso genitivo que dá a ideia de almas de corpos. Agora, quando ele faz, por exemplo, uma conexão entre isso e Gênesis capítulo 4, versículo 10, que é o sangue de Abel, Deus disse, clama da terra. Só que estas almas estão clamando do céu. Olha o paradoxo. Carne e sangue não era do reino de Deus. Então, lá não tem sangue de seres humanos. O sangue de Jesus foi pago pelos nossos pecados aqui. E o sangue de Abel, aqui. Aqui está o sangue de Abel. Lá são almas no céu clamando. Então, aí há um contraponto totalmente diferente. Agora, a morte não existirá. A pergunta é, para quem a morte não existirá? A morte não existirá para o salvo. Porque nós passamos da morte para a vida. Mas o ímpio, ele vai experimentar a morte eterna. E a morte eterna está no versículo adiante que ele deixou de ler, que é o capítulo 20, versículos 5 e 6, e também os versículos 9 e 10, e depois do 11 até o 15. Essas pessoas serão mortas eternamente, não somente espiritualmente, mas mortas eternamente no lago de fogo, porque o lago de fogo, conforme disse o Senhor Jesus em Mateus 25, versículo de número 46, ele diz que os ímpios
sofrerão o colássem aionion, ou seja, o castigo eterno, ao passo que os justos o dizoen aionion, ou seja, a vida eterna. E fora isso, ele não citou, mas temos aí 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que está escrito assim, olha que interessante, se existe alma imortal ou não existe. Como é que uma pessoa pode estar inconsciente, deixar de existir e ao mesmo tempo estar sofrendo? Olha só que legal, ó. Capítulo 2, versículo 9, está escrito assim, olha, vemos, portanto, que o Senhor sabe resgatar das provações os que lhe são devotos e, ao mesmo tempo, manter os perversos sob castigo até o dia do juízo. Manter sob castigo. Portanto, eles aqui não estão dormindo. E mesmo se estivesse dormindo, não estaria morto. Já é um contraponto à própria leitura mortalista. Então, eles estão aqui conscientes. E a palavra grega que aparece ali é koladizomenos, que é um particípio presente cujo sentido é de continuidade no castigo. E para fechar agora, para não tomar o tempo, Mateus 10, versículo 28. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Aí ele vai dizer, lê a segunda parte, que a segunda parte diz que ele pode fazer perecer no Guiena tanto o corpo como a alma, mas o Guiena ainda não existe. A minha pergunta é, se o Guiena não existe e Deus só vai matar no Guiena, o que aconteceu com a alma de Caim? O que aconteceu com a alma de Abel? O que aconteceu com a alma dos habitantes de Sodoma e Gomorra, dos antediluvianos? Tem que, no mínimo, ele admitir um estado intermediário, porque se Deus só vai matar no Guiena. Mas a verdade é que a palavra apólime ali significa perder, significa estragar, menos deixar de existir. Portanto, a doutrina da imortalidade da alma é defendida por Cristo, é defendida pelos apóstolos, é defendida pelos pais da igreja, é defendida pela Bíblia e é defendida por nós aqui no Vejam Só. Um abraço, pastor Ezequiel.